A terceira montanha. Recordamos que este trabalho de autorrealização íntima do ser, é feito em 3 etapas, 3 grandes etapas, que são esotericamente chamadas montanhas. E se faz em base aos 3 fatores para a revolução da consciência. A primeira montanha é a montanha do nascimento. A segunda é a montanha da morte. E a terceira, a ressurreição. Na primeira montanha se cria os corpos de fogo. Na segunda, esses corpos de fogo vão sendo substituídos pelos de ouro, na medida em que o iniciado vá progredindo no trabalho. Na medida em que vá criando os corpos de ouro, esses corpos de fogo vão desaparecendo e serão substituídos pelos corpos de ouro. Já na terceira montanha, esses corpos de ouro serão substituídos pelos corpos de luz. Então são oitavas que o iniciado vai dando, são oitavas ascendentes. Não pode haver retrocesso. Essas oitavas são em ordem e com constância, devem ser dadas com precisão. Então, o trabalho da autorrealização íntima do ser, o objetivo da nossa existência, é feito com a eliminação dos defeitos psicológicos. A eliminação dos defeitos para despertar a consciência e a criação dos corpos para que se possa manifestar nas dimensões superiores e que o nosso ser possa expressar-se, para que o ser de cada um de nós possa expressar-se através dos corpos. Então, quando cria os corpos de fogo, o ser já começa a se expressar. Cria os corpos de ouro, o ser já se fortalece. Escolhe o caminho, nasce o Cristo. Quando na segunda montanha o iniciado escolhe o caminho, nasce o Cristo íntimo. Quando escolhe o caminho direto. Porque se escolher o caminho do Nirvana, o Cristo não nasce. Porque nesse caso o iniciado traiu ao seu Cristo íntimo. Então, ao escolher o caminho direto, que dá continuidade ao trabalho, e vai então poder chegar à autorrealização íntima do ser completa, o Cristo está com todo o seu esplendor, com toda a sua força, todo o seu poder. E na terceira montanha, o iniciado já não necessita, já não deve mais praticar a magia sexual com sua parte oposta, com a sua parte física. Seja homem ou mulher, se o iniciado é do sexo masculino, não vai praticar mais a magia sexual com sua esposa. E se o iniciado é do sexo feminino, não vai mais praticar o sexo
com o seu esposo. Então já fica separado. Então, por isso que se diz, quando alguém casa, se diz que até que a morte os separe. Então, aí foi isso traduzido, mal traduzido, para a morte física. No entanto, essa promessa, esse compromisso que faz o iniciado é trabalhar com a sua esposa sacerdotisa ou com o seu sacerdote até que a morte os separe. Porém, a morte psicológica, a morte de todos os seus causas. Porque a segunda montanha é a montanha da morte. Então, na segunda montanha, o iniciado vai eliminar todos os seus causas. Não vai ficar nem a sombra do eu, nem a sombra dos defeitos psicológicos. Então, aí, quando chega a essa altura, que terminou a segunda montanha, a morte ocorreu. Quer dizer, ocorreu a morte psicológica total de todos os seus causas, de todos os defeitos psicológicos foram eliminados. Então, aí o iniciado já não deve mais praticar magia sexual com o seu cônjuge físico. Vai praticar a magia sexual com a alma divina, com a sua sacerdotisa superior, que é a parte superior. É uma parte do nosso ser, é a parte feminina do ser. Então os dois seres vão praticar a magia sexual nos mundos internos, para então eliminar esse 1% para liberar o último 1% da essência que ainda não está unificada com o ser. Então, essa simbologia de que os casais prometem viver juntos até que a morte os separe, essa morte é a morte psicológica, porque aí então o casal físico será separado, já não pratica mais a magia sexual com o seu cônjuge físico, vai praticar com a sua alma divina, e isso com toda pureza, sem a sombra, sem nada não vai existir desejos egóicos, unicamente vai atuar aí a ânsia de concluir esse trabalho. Então, a terceira montanha é o final, é onde será as três forças que se tornaram três, essas forças do Pai, do Filho e do Espírito Santo, serão unificadas em uma única força. Se fusionam essas três forças e vai tornar-se uno com o Pai, e assim poderá entrar no absoluto.
no sagrado solo absoluto, que é de onde emanou a chispa, de onde emanam todas as chispas, que descem à roda do samsara para fazer o trabalho, e uma vez o trabalho feito, essa chispa retorna ao absoluto. Porém, para entrar no absoluto e permanecer no absoluto, é preciso que o iniciado deixe um discípulo para que a humanidade continue sendo assistida, que esteja esse discípulo já na segunda montanha, que tenha escolhido o caminho direto e esteja trabalhando já na segunda montanha, porque será um discípulo que não vai desistir do trabalho, vai dar continuidade, porque já encarnou o Cristo e é alguém responsável, e que será responsável por assistir à humanidade para entregar o ensinamento que deve ser entregue, para continuar a entrega do ensinamento à humanidade. E então, esse discípulo, aparecendo esse discípulo, o iniciado que está na terceira montanha unifica essas três forças e pode então permanecer no seio do absoluto. Então, é necessário deixar um discípulo. É necessário que seja um discípulo já na segunda montanha, que tenha escolhido o caminho direto e que se torne o responsável pelo ensinamento perante a humanidade. Porque a humanidade não pode ficar abandonada. Deve existir sempre um mestre ajudando a humanidade, entregando o ensinamento, fazendo o que deve ser feito, mantendo o ensinamento puro, o ensinamento íntegro. Então, a terceira montanha é a unificação das três forças em uma única força. É quando, simbolicamente, o Cristo, o Mestre Jesus, foi ao deserto e foi tentado por Satanás. E então essa tentação é a unificação é onde vai se unificar, onde já se unificaram, e já o iniciado não precisa mais desse treinador psicológico, que é o nosso Lúcifer interior, aquele que nos põe a tentação para que nós veja o defeito e possa trabalhar, possa eliminar o defeito. Então, uma vez que o iniciado já concluiu o trabalho, não tem mais defeitos, o Lúcifer interior já fica sem trabalho. Então, ele pode ser recolhido, e é recolhido. A Mãe Divina já não tem mais defeitos para eliminar, já eliminou todos os defeitos e já não tem mais trabalho, então é absorvida. E as três forças, que é a Mãe Divina, o Lúcifer, que é a justiça, será unificada em uma única força, porque já não tem mais o que fazer. E então
essa única força é o Pai. Se volta a reunir-se com o Pai e assim pode penetrar no absoluto e permanecer no absoluto. Tenha toda a liberdade de sair, porém, se não quiser sair, não sai. E dessa forma, o discípulo que ficou perante a humanidade vai continuar o trabalho deixado pelo seu mestre, que é o mestre que instrui esse discípulo. Então esse discípulo fica no lugar dele quando o mestre, quando o iniciado termina o trabalho. Ele pode então, ele unifica essas três forças e pode então penetrar no absoluto e permanecer no absoluto. Ele é livre, ele se liberou de todas as forças, se liberou das últimas três forças, que era Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Filho e o Espírito Santo se uniram ao Pai e ele tornou-se uno. Então é aí quando vai então a serpente tragar a sua própria cauda. Esse é um tema que veremos mais tarde neste temário. O símbolo da águia quando traga a serpente é um símbolo dos astecas, onde a serpente vai então tragar-se pela sua própria cola, vai se unificar. Então a terceira montanha é o final do trabalho, e porém para chegar aí se passou por muita luta, muito trabalho de morte psicológica. É necessário iniciar o trabalho, é necessário que se inicie o trabalho de morte psicológica para um dia chegar a estas alturas. Então o mestre que chega a essas alturas é um mestre de luz, que já criou os corpos de luz. São os corpos completos, pureza, a maior pureza de todo o trabalho. Antes os de fogo, após os de ouro e finalmente os corpos de luz, que são da terceira montanha. Então esta montanha é um tema curto, não é assim muito complicado, porém para chegar aí é preciso percorrer o caminho da iniciação. As iniciações são conquistadas com o trabalho íntimo, com o trabalho de eliminação dos defeitos psicológicos, com a criação dos corpos, no trabalho da magia sexual, e até então chegar à terceira montanha, onde já não vai precisar, já não deverá trabalhar com a magia sexual com o seu cônjuge físico. Então esta é a conferência da terceira montanha. A próxima conferência será os 4 tipos de Hanasmusa. Até lá e todos bem-vindos.